Muito bom dia a todos os radiovintes da Rádio 107.1 Agro Iguaçu FM. Estamos felizes e contentes por podermos estar nesta manhã de domingo em tua presença, poder entrar aí com o programa Despertar em La Fé aqui através da 107.1. É um prazer enorme poder entrar na tua casa, no teu lar, na tua vida, e poder ainda mais trazer a mensagem da Palavra de Deus ao teu coração, podermos trazer lindas canções que vão edificar a nossa vida, o nosso coração, para esta manhã de domingo, uma manhã tão especial, uma manhã tão agradável, e com certeza, meus queridos, é uma manhã muito especial, sim, ainda mais hoje, domingo. Hoje é um dia especial também. Hoje que dia que é hoje? Eu pergunto a todos os radiovintes, talvez alguns não vão saber. E eu sei que sempre tem pastores me ouvindo, e eu quero homenagear a todos os pastores que estão aí me ouvindo, porque hoje é o dia do pastor. Então, felicidades aí a todos os pastores que estão nos ouvindo, É tão bom quando nós temos mais e mais líderes, pastores, alguns com título de pastores e outros pastoreando sem mesmo diretamente serem pastores. Então eu desejo esse feliz dia do pastor a todos os pastores que estão me ouvindo nesta manhã aqui através desta emissora amiga, Lógico que nós temos acima de tudo pastor dos pastores, Jesus Cristo, e a ele deve ser a homenagem superior, a homenagem maior, mas sim também deixo para todos. E você, meu querido, que tem aí seu pastor, não se esqueça dele hoje, mande uma mensagem, mande um recadinho. Eu sei que tem de várias igrejas, de várias denominações nos ouvindo nesta manhã, e eu sei que tem muitos que me ouvem aí, que são de outras igrejas. Mande uma mensagem para o seu pastor, fortaleça o seu pastor, não somente critique ele, não, mas fortaleça ele, dê um ânimo para ele, dê uma palavra de força para ele. Diga, meu querido pastor, você é uma bênção na nossa vida, dê uma palavra de ânimo para este líder, esse seu líder aí também, Este é o desejo para todos aqueles que estão ouvindo o programa Despertar em La Fé nesta manhã de domingo. Isso aí. Então, eu quero deixar um texto bíblico para todos, não somente para os pastores, mas para todas as pessoas. Provérbios capítulo 3, versículo 5 e versículo 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer, Ele lhes mostrará o caminho certo. Lembre-se de Deus em tudo que você fizer, e Ele lhes mostrará o caminho certo. Confia no Senhor de todo o teu coração. Essa palavra poderia ser sim, e é muito útil para os pastores, porque nós, como pastores, também temos que confiar de todo o nosso coração ao Senhor, e não nos apoiarmos na nossa força, ainda mais nós que trabalhamos na área espiritual. Temos que esperar no Senhor e lutar na força do Senhor, não na nossa força, nem na nossa inteligência, mas sim em Deus. Lembrar-nos de que tudo o que nós fizermos, nós temos que fazer em Deus. Por quê? Porque Ele vai nos mostrar o caminho certo. Esse é o desejo do meu coração a todos os queridos radiovintes. Que Deus possa abençoar a tua vida, meu querido, possa proteger e guardar a você de uma forma muito especial, Vamos então com música, com canções que vão edificar a nossa vida e o nosso coração. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz
oye tu voz. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Levante ese corazón, esas manos y dígaselo. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo. Esas palmas van ahí arriba con nosotros. Vamos acá. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, Señor. ¿Se oye esa declaración fuerte esta noche? Él es el Todopoderoso. Cuando usted y yo alabamos a Dios, no estamos simplemente cantando una canción romántica bonita para Él. Estamos declarándole nuestra fe al Señor. Y estamos declarándole a Él que no importa qué pase o qué venga, nosotros vamos a adorarle y vamos a alabarle a Él. Ok, estamos de volta aí, né? Com o programa Despertar da Fé. E nós queremos esta manhã também ouvir uma mensagem. Muitas vezes nós tínhamos isso no nosso programa e os últimos dias nós já não estávamos mais tendo. E nós vamos querer então passar essa mensagem, uma mensagem
que é uma mensagem narrada do Pão Diário, narrado por Cid Moreira, sempre mensagens muito boas, muito edificantes, muito profundas, que vêm direto ao nosso coração, vêm direto falando conosco também. Então são mensagens muito especiais e nós vamos ouvir uma dessas mensagens especiais ao nosso coração. (14 de junho). Não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Apocalipse 5:3. Leitura bíblica. Apocalipse 5, 1-5. Quem abrirá o livro? Para mim, a mensagem principal que o livro do Apocalipse quer transmitir é de esperança e consolo. Em meio às perseguições constantes, os cristãos daquela época precisavam de uma palavra que lhes desse algum motivo para suportar todo aquele sofrimento e não desistir da fé em Jesus. Eles tinham de lembrar-se de que Cristo veio ao mundo para enfrentar a morte e vencê-la, livrando do castigo eterno aqueles que crescem nele e lhe entregassem sua vida, para um dia viverem sem sofrimento e em santidade na presença de Deus. O destaque do texto de hoje é um livro que ninguém tinha autoridade para abrir. Ele simboliza o plano de Deus para o universo, incluindo o destino das pessoas na eternidade. Interessante é que em lugar nenhum havia alguém que pudesse sequer olhar para ele. Se não soubéssemos que Cristo veio ao mundo e o que ele fez por nós, a nossa realidade seria a descrita neste texto pelo apóstolo João: choro e desespero. Pois nenhuma autoridade, força ou pessoa pode nos dar vida eterna. Estaríamos totalmente perdidos. Não haveria nada o que fazer para consegui-la sozinhos e ninguém que pudesse nos ajudar. Quando estamos longe de Deus, podemos ser quem quisermos e ter o que gostaríamos, mas nunca experimentaremos a vida verdadeira, apenas uma existência vazia e sem sentido. Graças a Deus por Jesus Cristo, o único que tem poder para abrir aquele livro e dar início aos acontecimentos finais. Isso somente é possível porque ele venceu. Mas essa vitória teve um preço. Para que nós pudéssemos encontrar vida, Jesus teve de dar a sua. É a fé neste fato que nos dá a esperança que precisamos para viver neste mundo turbulento e a certeza de que tudo acontecerá como Ele prometeu em Sua palavra. Nossa esperança é baseada no que Cristo fez e fará por nós. Dê graças com seu coração, dê graças ao eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. Dê graças com seu coração, dê graças ao eterno Pai, dê graças porque nos deu
seu Filho Jesus. E agora, na fraqueza, somos fortes, na pobreza, somos ricos, por tudo que o Senhor fez por nós. E agora, na fraqueza, somos fortes, na pobreza, somos ricos, por tudo que o Senhor fez por nós. Dê graças, com seu coração, dê graças. dê graças ao eterno Pai. Dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. Aleluia. Dê graças com seu coração, dê graças ao eterno Pai. Dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. Na fraqueza somos fortes, na pobreza somos ricos, por tudo que o Senhor fez por nós. E agora, na fraqueza, somos fortes, fortes em Jesus. Somos ricos por tudo que o Senhor fez por nós. Dê graças. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero
seguindo, para o alvo eu vou. A coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero Muito bem, nós queremos entrar com a mensagem da Palavra de Deus desta manhã. Nós queremos falar sobre um tema, embasado num tema de arrependei-vos, que é a grande manchete do Evangelho. Com certeza esta é a grande manchete, o grande aviso do Evangelho. Que são as boas novas, mas também as boas novas nos trazem a questão do arrependimento muito forte para o nosso coração. Bom, para nós olharmos para o Evangelho, nós precisamos primeiramente olhar também para o precursor do Evangelho. Quem era o precursor do Evangelho? O próprio João Batista. E porque no Evangelho também vem dizendo sobre a questão do arrependimento, mas João Batista o precursor, aquele que veio anunciar o Evangelho, que são as boas novas, mas também nos trazem a seriedade do arrependimento. Vem dizendo o seguinte, lá em Mateus capítulo 3, versículo 1, e aí principalmente o versículo 2, o 3, e depois versículos 6 e o 7. No 2 diz, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E aí no versículo 5, 6 e 7 diz, e então iam ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E fazendo ele, muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, por que vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista, ele foi o que? O precursor de Jesus. Ele veio para preparar o caminho da sua chegada. Então, brindando a espada do Espírito, conclamou o povo a um arrependimento. E produzir o que? Frutos dignos deste arrependimento.
Não se trata de arrepender-se e aí arrepender-se novamente e aí de novo arrepender-se e voltar a arrepender-se e aí simplesmente ser uma sequência de arrependimento. Não, mas são dar frutos de arrependimento. Arrependimento, o que significa arrependimento? Não é somente, eu me arrependi, fiz uma coisa errada que eu não deveria ter feito. Não, mas significa eu realmente mudar de mente, mudar de direção. Implica em mudança. Então exige o quê? Uma transformação. Impõe um novo rumo, com nossas novas atitudes. Aqueles que permanecem no erro, mesmo que desmanchem em lágrimas, mesmo que chorem, mas que não dão provas do seu arrependimento, nem demonstram seus frutos, verdadeiramente não se arrependeram. Por quê? Porque o arrependimento ele produz frutos. Quais são esses frutos? Mudança. Arrependimento é um tema ausente na maioria dos púlpitos das nossas igrejas, na maioria dos altares e na maioria das mensagens cristãs dos nossos dias. A mensagem contemporânea pouco fala sobre o arrependimento e é algo muito sério que nós temos que falar. A nossa geração ela prefere o quê? Entreter as pessoas, dizendo, não, tá tudo bom, tá tudo tranquilo, Deus é um Deus de bênção, Deus é um Deus cheio de maravilha, sim, Deus é um Deus maravilhoso, com certeza, mas também é um Deus que chama o pecador ao arrependimento. Ele chama o pecador ao arrependimento. E nós, como cristãos e como pregadores e como pastores, temos essa exigência e temos esse dever de trazer o quê? Ou mostrar ao pecador esse arrependimento. Nós preferimos manter as pessoas sorrindo. Por quê? Porque aí não atinge nós. Mas aí muitas vezes essa pessoa sorrindo vai para a morte. Por quê? Porque nós não confrontamos o pecado das pessoas. Então nós temos que levá-las ao choro, ao arrependimento. E nesta manhã eu quero ver o que é este arrependimento. O que este arrependimento exige de nós. E ele exige de nós 3 coisas. Ou seja, arrependimento exige mudança em 3 aspectos da nossa vida. Quais são os 3 aspectos da nossa vida que o arrependimento exige mudança em nós? Isso nós vamos ver agora, nesta mensagem. A primeira destas mudanças, ela vem na questão da razão. A primeira dessas mudanças vem na questão da razão. Arrependimento significa o quê? Mudar de mente. Arrependimento verdadeiro é conceitual. Traz uma nova luz para a mente e faz brotar o quê? Um novo entendimento. Um novo entendimento do quê? Da vida, dos valores, e daquilo da onde nós governamos, aquilo que governa a nossa mente. Então traz o que? Essa luz para a nossa mente. Faz brotar esse entendimento de vida dentro de nós. É algo racional. Muda os valores que governam a nossa vida. O que está governando a nossa vida? Uma pessoa arrependida compreende que o pecado é malignicíssimo. Ou seja, ele faz muito mal, ele é muito prejudicial. Então eu não vou continuar no pecado. Por quê? Porque racionalmente pensando, o pecado ele vai me prejudicar. E ainda mais, racionalmente nós pensando, ele é uma rebelião contra Deus. Então se ele é uma rebelião contra Deus, eu não vou fazê-lo. Por quê? Porque Deus é soberano. E eu não vou provocar alguém que é soberano. E alguém que vai fazer o quê? Se eu amar, ele vai me amar. Ou ele vai me amar, não, ele me ama incondicionalmente, mas ele vai me dar vida e vida eterna. Agora, se eu me rebelar contra ele, ele não é que ele vai me castigar, mas o meu pecado vai me levar à condenação. Então, racionalmente pensando, o arrependimento ele traz o quê? Ele traz mudança. Então ele traz mudança onde? Na nossa mente.
Portanto, foge, não apenas da consequência do pecado, mas sobretudo do pecado, porque o pecado ele é prejudicial. O pecado ele prejudica a nossa vida física. Meu querido, muito pecado prejudica a nossa vida física. O pecado prejudica a nossa vida emocional e nossa vida espiritual, principalmente nossa vida espiritual. Então eu racionalmente pensando, eu não vou viver no pecado, mas eu vou mudar. E isso traz essa mudança de mente, eu não querer mais buscar o pecado. Aqueles que se deleitam no pecado, eles eles ficam no quê? No prazer da vida, mesmo que derramem lágrimas amargas quando recebem o merecido salário do seu pecado. Não demonstram um genuíno arrependimento, apenas talvez um arrependimento básico, ou muitas vezes nem isso. Então, os frutos do arrependimento só podem ser produzidos por alguém que recebeu a luz da verdade em sua mente, pela razão. Então, é a convicção do pecado no coração. Então, isso traz o que? Consciência. Isso traz para nós consciência do nosso pecado, e nós vamos acabar mudando pela nossa consciência, pela nossa razão. Nós vamos querer nos apartar do pecado. Por quê? Porque o pecado é a raiz de todos os males. Ele é a raiz, ele é o mal em si. Então eu vou querer me afastar desse pecado, porque o pecado vai me levar somente a decadência, somente a lugares onde eu não mereço estar como pessoa, como ser humano. Mas aí também, meus queridos, não é somente razão. O arrependimento exige mudança também nas nossas emoções. Arrependimento significa o quê? Sentir tristeza segundo Deus pelo nosso pecado. Por que sentir tristeza segundo Deus? Porque Deus fica triste pelo nosso pecado. Deus fica triste quando nós pecamos. Então, meus queridos, arrependimento é demonstrar um profundo pesar por ofender a santidade de Deus. Deus é santo. E toda vez que eu peco, eu estou ofendendo o que? A santidade de Deus. Isso deve me deixar muito triste. Então, é afastar-se do pecado como uma coisa abominável aos olhos daquele que é puro. Quem é puro? Deus. Então eu emocionalmente, eu olhando, eu sentindo tristeza, porque eu vou estar entristecendo o coração de Deus, aquele que me ama incondicionalmente. Eu vou fazer o quê? Eu vou querer me afastar. Por quê? Porque se isso é abominável aos olhos de Deus, eu não vou querer fazer. Se a prostituição é abominável aos olhos de Deus, eu não vou querer fazer isso. Se a traição é abominável aos olhos de Deus, eu não vou querer trair. Se a mentira é abominável aos olhos de Deus, eu não vou querer trair. Então a tristeza, meus queridos, segundo Deus, ela produz o quê? A tristeza segundo Deus produz vida e não morte. Ou seja, se eu me arrependo do meu pecado e tristemente sinto tristeza pelo pecado que eu cometo, ou quando eu deixo Deus triste, isso produz vida dentro de mim. E agora, ao contrário disso, se o pecado não traz tristeza para o meu coração, e quando eu cometo o pecado, eu vou cometê-lo de novo, isso não traz pesar para o meu coração, isso vai gerando morte dentro de mim. Não morte física, mas morte espiritual. Então, meus queridos, é a tristeza do meu pecado, o arrependimento geral do meu pecado, emocionalmente, que faz o quê? Que conduz a minha pessoa, ou conduz o homem pela vereda da salvação, não pelo abismo da condenação. A tristeza do mundo, ela esmaga. A tristeza do pecado, ela esmaga, ela atormenta, ela mata. A tristeza do mundo, não tristeza, nós não nos entristecendo pelo pecado, mas no pecado, porque o pecado também me deixa triste. E a tristeza no pecado, ou no mundo, produz culpa, remorso, mas não alivia a consciência. Porém, traz o quê? Tristeza segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele abre feridas. Agora, quando nós nos entristecemos
por causa do nosso pecado e nos arrependemos por causa dessa tristeza que eu estou sentindo, aí nós curamos as feridas. Ele traz cura. Então nós precisamos o quê? Nos convencer do nosso pecado. E aí quando nós nos convencemos do nosso pecado e emocionalmente sentimos tristeza porque nós estamos sendo pecadores, não porque o pecado traz culpa em nós, mas pecado porque eu sou um pecador e eu preciso do arrependimento, e eu busco esse arrependimento de todo o meu coração, de toda a minha emoção também. O que eu encontro? Eu encontro perdão. Isso é arrependimento. Arrependimento não é remorso. Remorso leva para a morte, mas é choro pelo pecado, e isso conduz a minha vida para a eternidade. Então aqueles que se arrependem e choram, não porque foram flagrados no pecado, mas porque se convenceram de que são pecadores e precisam da graça de Deus sobre a sua vida, esses vão chorar, mas chorar amargamente porque chegaram a pecar e estão arrependidos pelo seu pecado, e vão voltar os seus olhos para Deus, que é o único misericordioso. E aí Deus, que é misericordioso, Ele vai fazer o que? Ele vai consolar esse coração. Ele vai dizer: filho meu, eu te perdoo os teus pecados. Então nós precisamos mudar a nossa mente. Nós precisamos primeiramente mudar a nossa mente, nossa razão. Em segundo lugar, nós precisamos mudar nossa emoção. E em terceiro lugar, nós precisamos mudar a nossa vontade. Nós precisamos mudar a nossa vontade. Mas o que é eu me arrepender? Eu arrepender segundo a minha vontade. Arrependimento, ele significa o quê? Significa o quê? Dar meia volta. Mudar de direção. Ou seja, adotar um novo comportamento. Então não é arrependimento e novamente arrependimento, como nós falamos antes, mas é um arrependimento que produz o quê? Frutos de arrependimento. Aqueles que verdadeiramente se arrependem, não vivem mais na prática do seu pecado. Não vivem continuamente na prática do seu pecado. Podem até acabar pecando, não propositadamente, mas não vivem constantemente na prática do pecado. Não são mais escravas daquilo que eu escravizava. O quê? O pecado. Não são mais escravas do pecado. Não vivem mais com o pescoço na coleira do inimigo, ou seja, do diabo. O arrependimento significa abandonar o pecado. Para o quê? Para deleitar-se numa vida de santidade, numa vida de mudança, numa vida próxima, cada vez mais próxima de Deus e da vontade de Deus. Significa o quê? Deixar o reino das trevas e ser transformado para o reino da luz, ou seja, transportado para o reino da luz, ser mudado para o reino da luz, ou seja, ser mudado segundo a sua vontade, segundo o seu beneplácito. Então, arrependimento, meus queridos, mais do que sentimento, é atitude. Não é aquilo que falamos apenas, mas é aquilo que fazemos. Não é apenas um discurso diante dos homens, não é apenas choro, não é apenas lamento, mas é mudança de vida diante de Deus. Não somente diante dos homens, mas é diante de Deus. Muitas vezes aquilo que nós fazemos lá no nosso quarto, onde ninguém vê, esse é um arrependimento genuíno, sincero. Eu diante de Deus. E aí, a partir desse arrependimento, começar a ter mudança, que as pessoas vejam, que Deus veja, e que as pessoas vejam que realmente teve mudança. Então não é um desempenho terrenal, para impressionar as pessoas, mas é um quebrantamento sincero diante de Deus. Não é rasgar as vestes, mas é o que? Abrir o seu coração. O arrependimento é o que? Ele é a manchete do Evangelho. Então, meus queridos, faça você isso. Abra você também o teu coração, porque o arrependimento ele é a porta para a entrada no reino de Deus. Ele é uma exigência inegociável para a salvação. Então que você, meu querido, possa ter isso
firmemente em seu coração e em sua mente, este arrependimento seja a razão da tua vida. Então seja racionalmente, seja de mente, sabendo que, tendo consciência de que o pecado não convém para a nossa vida, seja também de emoção, ou seja, de arrependimento sincero, de choro, de lágrima, de tristeza por causa do nosso pecado, que nós venhamos voltar para Deus, porque o pecado lhe entristece o coração de Deus, então ele deve entristecer também o meu coração. E aí, por final, deve ser um arrependimento de vontade, seja um arrependimento sincero, que produz mudança, que produz arrependimento, que produz transformação de vida e de atitudes. Isso é verdadeiro arrependimento. E quando nós nos arrependemos sinceramente diante de Deus, meus queridos, o céu se abre. Pode crer, meu querido, que os céus vão se abrir diante de você. E Deus, Ele vai ter misericórdia de você, e o Espírito Santo vai fazer uma obra tremenda em tua vida, e Jesus Cristo, Ele vai fazer o que? Ele vai te amar incondicionalmente. Deus te ama, Jesus Cristo te ama. Então arrependa-se. Se você, meu querido, está em pecado, se você vive em pecado, arrepende-se e volta o teu coração e a tua vida para Deus. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe. Nós vamos estar orando por cada um de vocês ainda. Querido Deus, que esse arrependimento possa ser um arrependimento genuíno de cada um, Senhor. Que cada um que vive com a sua vida, Senhor, em pecado, possa realmente voltar a sua vida e o seu coração também para Ti. É isso que nós pedimos, é isso que nós oramos. Abençoe cada rádio ouvinte, abençoe cada um que está na sintonia do programa Despertar na Fé. Que Tua graça, o Teu amor seja com cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero te convidar nesse momento a entregar diante de Deus, entregar mais e mais a sua vida, entregar mais e mais aquilo que existe dentro do seu coração. Existe uma palavra de Jesus para nós dizendo isso, que nós devemos negar a nós mesmos e segui-lo. E eu te convido, através dessa canção, dessa verdade, a fazer essa entrega ao Senhor. A Ti, Jesus, consagro tudo, deixarei resoluto, mas submisso, sempre a Ti eu seguirei. Tudo entregarei, só a Ti, Jesus bendito, tudo entregarei. A Ti, Jesus, consagro, pois eu sinto o Seu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, só a Ti, Jesus bendito, tudo entregarei.
Tudo a ti, Jesus, consagro. Quanto gozo, meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei, só a ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Tudo entregarei, Senhor, a minha vida. Oh, toma, Senhor, nosso coração. Toma, Senhor. Senhor Jesus, quero consagrar a ti, Senhor. Quero entregar a minha vida, deixar de lado todos os meus erros e seguir, Senhor, teus passos. Quero seguir seus passos. Quero seguir seus passos. Oh, Senhor, tudo deixarei, Jesus, tudo entregarei, Senhor. Eu te convido comigo, faça isso. Aonde você estiver, eu não sei agora, entregue o seu coração para Ele. Diga mesmo: Jesus, eu entrego minha vida, eu entrego meu coração, eu entrego minha família, tudo, eu entregarei, Senhor. Só a ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Ok, nós estamos chegando ao final da nossa programação. Nós nos reencontraremos aqui no programa Despertar na Fé no próximo domingo. Então, próximo domingo nós nos reencontraremos aqui na 107.1 Agrigosul FM. Até lá, então, um abraço muito, muito forte e tchau, tchau.
Pelas longas ruas de Jerusalém vai subindo um inocente, como prêmio por fazer somente o bem, ganha uma cruz de presente. A princípio foi difícil entender, porque alguém assim tão bom tem que morrer. O motivo por que isto aconteceu, hoje eu sei, foi por me amar que ele morreu. Eu nunca mais esquecerei aquele dia, parece até que vejo o rosto de Maria, e ao lado dela o discípulo que ele amava, segurando a sua mão. Mas apesar de tanta dor e sofrimento, o céu parou pra festejar por um momento, pois ao seu lado o ladrão se arrependeu e recebeu perdão. O barulho do chicote, do carrasco, sem nenhuma compaixão. A atitude inconsequente de Pilatos ao lavar as suas mãos. E não posso me esquecer do sirineu que amenizou o sofrimento seu, lhe ajudando a cruz pesada a carregar. Desta cena vou pra sempre me lembrar. Eu nunca mais esquecerei aquele dia, parece até que vejo o rosto de Maria, e ao lado dela o discípulo que ele amava, segurando a sua mão. Mas apesar de tanta dor e sofrimento, o céu parou pra festejar por um momento, pois ao seu lado o ladrão se arrependeu e recebeu perdão. É agora madrugada de domingo e já 3 dias se passaram. Para visitar o túmulo bem cedo, 3 mulheres lá chegaram. Mas o corpo dele não estava lá, só um anjo encontrou em seu lugar. Pra Maria Madalena ele falou: não está aqui, pois já ressuscitou. Eu nunca mais esquecerei aquele dia, parece até que vejo o rosto de Maria, e ao lado dela o discípulo que ele amava, segurando a sua mão. Mas apesar de tanta dor e sofrimento, o céu parou pra festejar por um momento, pois ao seu lado